Hoje vamos falar sobre tamanhos das peças que a gente faz de biscuit e os valores, os preços que a gente pode cobrar. Se é justo, se não é justo, vamos discutir aqui um pouquinho. Se você é novo, está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever. Aqui eu falo sobre biscuit, dou muitas dicas para quem está começando e também faço alguns passo a passo. Eu sempre fui de escutar assim: nossa, Vivi, tuas peças são muito pequenas, nossa, que pequenininho, nossa, o tamanho, eu achei que era diferente. Foi com o tempo que eu descobri que eram poucas as pessoas que faziam as peças pequenas, porque quanto menor é mais difícil fazer, tem que ter uma habilidade maior. Eu ficava até um pouco receosa, ficava meio chateada até, porque ou eu fazia a vela muito grande, ou fazia o boneco muito pequeno, ou as minhas lembrancinhas eram sempre muito pequenas. Então, o tamanho é sempre muito confuso quando a gente começa. Então, a gente sempre se baseia em uma outra artesã. A gente pergunta, por mais que às vezes a artesã que a gente vai perguntar não quer falar o tamanho das coisas que faz. Então, a gente tem que pesquisar muito para a gente chegar num padrão. Ano passado eu fui na Mega e aí vi algumas peças pessoalmente, né, nos estandes e falei, realmente, as minhas peças são muito pequenas, porque eu não sei se era ali para exposição, se eram realmente as peças que eram feitas para vender, mas eu tenho um tamanho padrão. Então assim, eu faço um tamanho padrão e dentro daquele tamanho eu adapto para fazer os temas, né? Então eu faço o tema de chapeuzinho, com o mesmo tamanho que eu faço do circo. Eu agora estou usando os moldes. Os moldes me proporcionaram ficar num tamanho padrão, assim, mais dentro da média do que o pessoal estava fazendo. Os mini topos. Sempre me perguntam qual a diferença de mini topo e topo. Alguém inventou esse negócio de mini topo, né? Que eram os topos menores, com um preço mais acessível. O mini topo, eu pesquisei, é entre 50 a 60 reais. Eu já vi mini topo de 90 reais. Então depende muito dos detalhes que você vai fazer, né, da dificuldade da peça. Então o mini topo com nome, a vela, com uma base. A vela a gente usa, né, com um cortador. A vela tem 8 centímetros mais ou menos. E aí, dependendo da altura que a gente quer dar, a gente tem que colocar uma meia bola de 50 que eu uso aqui. A menininha que eu fiz aqui é uma menininha personalizada, né? De acordo com a arte que a mãe mandou para mim, a minha cliente. Então eu fiz usando o molde que eu tô sempre usando agora. Esse molde, ele fica com 10 centímetros. Se eu fizer sem o pezinho, porque ele vem sem o pezinho, aí ele fica com 8. Então eu ponho um pezinho à parte, né, para ele ficar mais alto. Para ele ficar do tamanho da vela, eu coloquei uma base com os cortadores, tá? Então esse topo aqui tem 10 centímetros. E quanto a gente vende? Entre 50 e 80, 90 reais a gente pode cobrar um mini topo. O que caracteriza um mini topo? O mini topo é o tamanho, né? Então, tamanho de 10 centímetros numa base de 14, que é mais ou menos o que a gente pode fazer. Esse também posso cobrar o mesmo preço de lá, posso colocar o nome, posso fazer uma base decorada. Aí pergunta assim, mas como é que eu sei se a base é decorada ou não? Você combina com a tua cliente, se você quer se ela quer um detalhe embaixo ou se quer assim só a base sem nada. Os topos maiores, eles têm cerca de 14 centímetros. Então, eu trouxe aqui para vocês uma palhacinha que eu fiz com 14 centímetros. E aí, para ter uma noção de tamanho, essa tem 10, essa tem 14. Então, esse topo de 14, numa base de 14, tá? Com a vela, daí a gente põe uma altura na vela para ela não ficar tão pequena, olha a diferença. Esse topo de 14 centímetros, o pessoal cobra entre 80, 90, 100, até 120 reais, entre 80 e 120 reais dá para cobrar um topo de 14 centímetros. E os enfeites de mesa? Enfeites de mesa a gente faz um pouquinho maior.
A partir dos 20 centímetros já é considerado um enfeite de mesa. Essa bonequinha que eu fiz aqui é um enfeite de mesa. Essa moranguinho que eu tenho aqui também é um enfeite de mesa de 20 centímetros. Eu vou pegar ali para vocês verem. Fiz nesse pedido, ficou tão linda, né? Também é personalizada. A minha cliente mandou o desenho dela, né, que ela vai usar na festa, e eu fiz reproduzir em biscuit. Essa peça de 20 centímetros, ela ficou com um pouquinho mais. A partir de R$120. 120, 150, até R$200 a gente pode cobrar uma peça de 20 centímetros. A partir de 20 centímetros, 25, 30 centímetros, a gente tem que cobrar mais de 200, porque é uma peça grande que vai fazer, né, um volume ali na mesa e é um pouquinho mais complicadinho de fazer, então a gente cobra acima de R$200. 180, assim, é o limite. É mais ou menos esse valor. E as lembrancinhas, Vivi, quanto que a gente cobra, qual que é o tamanho que eu faço, tô meio perdida. Eu sempre gosto de dar uma noção de valor e de preço para vocês se basearem, e aí dentro disso vocês calculam o preço. Eu tenho vários vídeos aqui no meu canal que eu ensino a calcular o preço. Eu já fiz também a demonstração montando o preço de algumas peças, então se vocês ainda têm dúvida, vocês podem pesquisar. E aí vocês me perguntaram, né, eu fiz o vídeo da menina na balança e vocês me perguntaram, Vivi, quanto que custa uma menina na balança? Pois é, a lembrancinha é mais complicado. Por que as pessoas não gostam de trabalhar com lembrancinha? Por dois motivos. Primeiro, pela quantidade, o volume que a gente tem que fazer da repetição. Tem gente que não gosta, que é chato, que é cansativo. Tem que ficar repetindo a mesma peça. A segunda coisa é o preço. A gente não pode cobrar um preço muito grande, porque como a gente vai fazer 30, 40 potes, acaba sendo um valor muito alto para cliente, né? Então, quando a gente trabalha com lembrancinha, a gente ganha no volume, né? Então, vem uma cliente, pede vários itens, né? Vários produtos e faz um kit. E aí eu tenho que fazer o pedido de acordo com os detalhes que ela passou. E o tamanho, né? O cubo que eu faço, ele tem 5 centímetros. Eu uso o cubo de 5 centímetros com um personagem de 5 centímetros. Agora eu estou usando o molde sentadinho com a cabecinha universal que eu já mostrei para você em outros vídeos. Esse mesmo personagem eu coloco em todos os lugares. Então eu coloco nas caixas, eu coloco nos potes, ou às vezes eu vendo sozinho, porque às vezes a mãe não quer comprar o pote. E até o pote que a gente vende assim, dá um volume maior na caixa quando a gente embala, pesa um pouquinho mais, então até a mãe economiza no frete. Então os personagens que eu faço assim pequenos, eles têm mais ou menos entre 5 e 6 centímetros. Eu acho esse tamanho o ideal para lembrancinha. Sempre fiz biscuit desse tamanho, mais ou menos. Esse pequenininho que eu ensinei para vocês aqui no meu canal antigamente, do ano passado, antes do molde, que eu faço sem o molde, com a cabecinha e o corpinho de 15, né, usando a bolinha de 15, ele tem mais ou menos uns 4 centímetros, mas ele fica pequenininho. Perto dessa bonequinha, outra, olha, a diferença de tamanho. É o mesmo valor, né, que a gente precisa cobrar. Quanto que a gente cobra, Vivi? Uma lembrancinha. Pra mim, na minha cabeça, a lembrancinha tem que ser pequena. Então, o que a gente pode cobrar? Entre 6, 7 reais até uns 12 reais. Eu hoje, né, depois de tanto tempo que eu aprendi a me valorizar e confiar no meu trabalho, eu tô vendendo uma bonequinha dessa, pequenininha aqui de lembrancinha, eu vendo a 12 reais, tá? E se a mãe quer comprar a caixa, é 12 reais mais a caixa, então eu vendo a 15 reais. E o potinho, 15 reais. Mas quando eu estava começando, cobrava assim? Não, eu cobrava R$6,50, que é o mínimo, trabalhava que nem uma louca, não via o dinheiro da encomenda no final do mês, né? E daí tinha que trabalhar um volume um pouquinho maior. Hoje eu trabalho um pouco menos e ganho um pouco mais. E a menininha na balança? Deixei para falar para vocês no finalzinho por quê.
Se a gente for fazer essa menininha na balança como lembrancinha e colocar isso daqui em cima de um pote ou em cima de uma caixinha, que fica a coisa mais linda, ela fica com 7 centímetros tem a base e 10 centímetros tem a altura. Se eu for vender isso daqui, eu não posso cobrar muito. Então, mais ou menos uns 15 reais, no mínimo, tem que ser cobrado, porque ela tem bastante detalhes, dá muito trabalho. Se você não souber esperar, porque se você for fazer 30 dessa, vai ter que esperar 30 dessas para secar, para ela não despencar, né? Então, no mínimo, uns 15 reais. De 15 a 20, eu acho que até 25 dá para cobrar. Ah, mas aí a cliente não paga. Então, não faz. Faz outras peças que vendem, que você tem confiança de vender, que você acha que vai dar conta. Então, no mínimo, uns 15 reais. Aí, a cliente compra uma peça dessa e põe em cima do bolo, né? Um topo de bolo desse, que eu falei para vocês, a gente vende no mínimo por 50 reais. E se eu vender na lembrancinha, eu não posso cobrar mais que 15. O que vale mais a pena? Vale a pena fazer uma lembrancinha dessa, toda elaborada, desse tamanho, grande, e vender por 15? Aí vai da consciência de cada um. Eu, particularmente, não vou fazer lembrancinha dessas meninas do balanço. Eu me recuso, porque além das clientes acharem caro, porque é uma peça mais elaborada, eu tô sendo prejudicada. Cada vez que eu tô fazendo uma peça dessa, eu fico pensando, nossa, eu tô perdendo dinheiro, porque eu podia fazer uma peça dessa e vender para um topo de bolo por 50 reais. Eu vendo meu topo de bolo por 70, né? Mas no mínimo 50. Eu tô perdendo dinheiro, né? E daí fica essa sensação, poxa, não tô sendo valorizada, a cliente não me valoriza. Mas essa valorização precisa primeiro começar em você. Você precisa pensar realmente se você vai se sujeitar a fazer esse tipo de coisa e aceitar que você vai vender uma peça dessa aqui por 10 reais então, né? Por 15 reais. E aí aceitar isso e baixar a cabeça e trabalhar, né? E parar de ficar reclamando que a cliente não te valoriza, porque é você que coloca as regras, né, do teu trabalho. No fim, o que vale a pena? Faça a sua amostra, veja o trabalho que dá a sua peça antes de pegar um pedido muito grande, um pedido muito elaborado. A gente acha que, é só uma menina no balanço, é fácil de fazer. Vai fazer para você ver. Eu tive que refazer várias vezes até eu conseguir chegar nesse ponto dela não pender nem para frente nem para trás, não entortar, e fazer 30 dessas vezes não vai valer a pena pela irritação que vai me causar. Conta aqui pra mim o tamanho das lembrancinhas, se você concorda com esses tamanhos que eu passei pra você, com esses valores, ou se você discorda, se você acha que a lembrancinha tá muito pequena, que realmente tem que fazer maior, ou se a gente pode cobrar um pouco mais no topo de bolo, ou se tá tudo muito caro, se a cliente sempre reclama. Conta aí um pouquinho pra mim a tua experiência. Não esquece de deixar seu like. Te aguardo no próximo vídeo.